E aí, pessoal? Top alguma coisa na área, de volta para mais uma viagem alucinante pela toca do coelho da história humana. Segura o queixo porque no vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, admito, me arrepia até os ossos: o canibalismo. Sim, meus amigos, vamos falar sobre tribos que, por motivos diversos, colocaram carne humana no cardápio. Preparem o estômago e abram suas mentes, porque a gente vai encarar de frente o lado mais obscuro e bizarro da cultura humana. Bora lá! Nossa expedição começa nas profundezas da selva da Nova Guiné, lar da tribo Korovai. Imaginem só, um povo que, até muito recentemente, ainda praticava o canibalismo. Os Korovai acreditavam que alguns indivíduos eram na verdade Kakua, bruxos poderosos que podiam roubar a força vital de outras pessoas. Para eles, o canibalismo era um ato de autopreservação, uma forma de se livrar desses inimigos espirituais. Eles acreditavam que, ao consumir o coração e o fígado do Kakua, absorviam sua força e se protegiam de suas más influências. É claro que, com o contato com o mundo exterior, a prática foi diminuindo, mas as histórias permanecem como um lembrete da força das crenças ancestrais. Da selva da Nova Guiné, vamos para Varanasi, a cidade sagrada dos hindus. Lá vivem os Agori, uma seita que busca a iluminação espiritual a extremos. Eles frequentam os ghats de cremação, buscando restos humanos para seus rituais. Cobertos pelas cinzas dos mortos, consomem carne humana, acreditando que isso os aproxima da divindade. E aí, o que vocês acham? Faz sentido essa busca pela transcendência? Da Índia, a gente volta para mais perto de casa, para dentro da nossa gigante e misteriosa floresta amazônica. É lá que vivem os Yanomami, um dos povos indígenas mais isolados e fascinantes do mundo. Para os Yanomami, a morte não é o fim, mas uma passagem para outro estado de existência. E o canibalismo, nesse contexto, é um ato de respeito, uma forma de manter o espírito do ente querido vivo dentro da comunidade. É o que eles chamam de reahu, um ritual funerário, onde as cinzas do morto são misturadas a uma bebida e consumidas pelos familiares. Imaginem a cena. Em meio à floresta densa, sob o céu estrelado, os Yanomami se reúnem para celebrar a vida e a memória do ente querido. E aí, o que vocês acham? Será que a gente, com toda a nossa civilização, não perdeu um pouco dessa conexão com a morte, com o ciclo natural da vida? Seguindo nossa expedição, voltamos para Papua Nova Guiné, dessa vez para conhecer os Fore, uma tribo que carrega uma história trágica e fascinante. Os Fore praticavam uma forma de canibalismo conhecida como endocanibalismo, que consistia em comer os restos mortais, principalmente o cérebro, dos próprios familiares. Eles acreditavam que essa prática fortalecia os laços familiares e garantia a passagem da alma do morto para o mundo espiritual. Na década de 1950, uma doença neurológica fatal, conhecida como Kuru, começou a se espalhar rapidamente entre os Fore. A causa da doença? O Kuru era transmitido através do consumo de cérebros infectados, prática comum nos rituais funerários dos Fore. A história dos Fore é um lembrete brutal de que a linha entre tradição e tragédia pode ser tênue e que, por mais arraigadas que sejam nossas crenças, devemos estar abertos ao conhecimento científico e às suas implicações. Nossa jornada nos leva agora para a Papua Ocidental, onde a tribo Asmat, conhecida por suas esculturas de madeira, também era temida por serem guerreiros ferozes e praticantes de canibalismo. Para os Asmat, o canibalismo era um ritual ligado à guerra e à vingança. Eles acreditavam que, ao consumir o coração e o fígado de seus inimigos, absorviam sua força e coragem. Os crânios eram transformados em esculturas e reverenciados como troféus de guerra. O canibalismo era a última etapa do ritual, um ato simbólico de domínio.
Com o tempo, essa prática foi abandonada, mas as histórias permanecem vivas. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque agora a gente desembarca no Brasil colonial, no século XVI, para conhecer os Tupinambá, um dos povos indígenas mais poderosos da época. Para os Tupinambá, o canibalismo não era motivado por fome, vingança ou por questões espirituais, mas sim por uma complexa combinação de fatores religiosos, sociais e políticos. Eles acreditavam que a coragem e a força dos guerreiros inimigos podiam ser absorvidas através do consumo ritualístico de seus corações e fígados. Imaginem a cena. Após uma batalha, os guerreiros Tupinambá capturavam seus inimigos e os levavam para suas aldeias. Lá, os prisioneiros eram tratados com respeito, alimentados e até mesmo integrados à vida social da tribo, por um período que podia durar meses. Até que, em um dia determinado, acontecia a cerimônia ritualística onde o prisioneiro era morto e devorado. Nossa próxima parada é na Indonésia, mais precisamente na ilha de Sumatra, lar do povo Batak. Para os Batak, o canibalismo estava intrinsecamente ligado à justiça tribal. Criminosos condenados por crimes graves, como o assassinato, inúmeras vezes enfrentavam um destino cruel, serem devorados pelos próprios companheiros de tribo. Acreditava-se que essa punição, além de eliminar o malfeitor da comunidade, também servia para purificar a alma do condenado e apaziguar os espíritos ancestrais. Imaginem a cena em um ritual público. O criminoso era amarrado a um poste e, em seguida, morto pelos membros da tribo. Seu coração e fígado, considerados a morada da alma, eram então retirados e consumidos pelos presentes em um ato simbólico de justiça e purificação. Preparem-se para uma viagem às Ilhas do Caribe, onde vamos conhecer a tribo que inspirou a palavra canibal, os Caribes. Conhecidos por sua bravura e resistência, os Caribes eram guerreiros implacáveis e praticantes de canibalismo. A história dos Caribes foi escrita pelos colonizadores, que os pintaram como selvagens para justificar a conquista. Relatos dizem que os Caribes consumiam corações para absorver força e coragem. Nossa próxima parada é na longínqua Nova Zelândia, terra dos Maori, um povo guerreiro e rico em cultura. Para os Maori, o canibalismo não era um ato de barbárie gratuita, mas sim um ritual complexo, carregado de significado espiritual e social. Eles acreditavam que a força vital de uma pessoa, chamada de mana, residia em seu coração e cérebro. Consumir essas partes de um inimigo morto, especialmente um chefe ou guerreiro importante, era uma forma de absorver seu mana, aumentando assim o próprio poder e prestígio. Imaginem a cena. Após uma batalha sangrenta, os guerreiros Maori se reuniam em volta dos corpos de seus inimigos. Em um ritual sagrado, liderado pelos chefes e sacerdotes, o coração e o cérebro do inimigo eram retirados e consumidos, enquanto o restante do corpo era preparado para um banquete ritualístico. Preparem os estômagos porque nossa última parada é nos Estados Unidos, mais precisamente em Jamestown, uma das primeiras colônias inglesas na América do Norte. Mas não se iludam com a imagem romântica dos livros de história, porque o que aconteceu ali no inverno de 1609 é de gelar a espinha. Imaginem a cena. O inverno chegou implacável, trazendo consigo fome e doenças. Os suprimentos diminuíam a cada dia, e a colônia, assolada por disputas internas e pela falta de preparo, se viu à beira do colapso. Foi então que o impensável aconteceu. Para sobreviver, os colonos de Jamestown recorreram ao canibalismo. A história de Jamestown serve como um lembrete brutal de que a linha que separa a civilização da barbárie é tênue e que, em situações extremas, a vontade de sobreviver pode superar qualquer tabu, qualquer moral, qualquer traço de humanidade.
E aí, pessoal, conseguiram chegar até o final dessa jornada macabra pela história do canibalismo? Se você ainda está aí, parabéns pela coragem. Mas antes de sair correndo para tomar um banho de sal grosso, respira fundo e pensa comigo. Será que a gente tem mesmo o direito de julgar culturas tão diferentes da nossa? O canibalismo, por mais chocante que seja para os nossos olhos, fez parte da história de diversas sociedades ao redor do mundo, cada uma com suas próprias motivações e significados. E aí, qual dessas histórias te deixou mais chocado? Conta para a gente nos comentários. Até a próxima aventura!